Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 26 de setembro, hoje a igreja celebra a memória de São Cosme e São Damião. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 8, versículos 19 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a família de Jesus. Jesus teve um pai adotivo, São José, teve uma mãe, Maria, Nossa Senhora. Os irmãos de Jesus, citados aqui no Evangelho, não são irmãos de sangue, porque Maria não teve outros filhos, né? Mas padres falam dos irmãos de Jesus, é verdade. Mas não se tinha um nome para se traduzir um parentesco. E na Bíblia tem vários exemplos e citações que falam de irmãos sem, no entanto, serem irmãos. Por exemplo, se a gente pega lá no livro do Gênesis, quando tem um versículo que fala de Abraão e Ló. Abraão era tio de Ló, mas no texto está lá escrito irmão. Não existia uma palavra para traduzir um parentesco, e foi traduzido pela palavra irmão. Então, esses irmãos aqui de Jesus que fala o Evangelho, não significa que são irmãos de sangue. É importante a gente compreender isso. Mas o que Jesus quer ressaltar nesse Evangelho de hoje é sobre outra família, uma família maior, que é a família de Deus. É a família de Deus. E quem é que faz parte da família de Deus? Veja, quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. E como vai dizer São Paulo, esse Espírito que habita em nós e que nos faz clamar, Abba, Pai. Ou seja, o Espírito que nos torna filhos de Deus. Sim, no dia do nosso batismo, nós fomos adotados por Deus porque nascemos de Deus. O batismo é um novo nascimento. Ali nascem os novos filhos de Deus gerados na igreja. Agora, também não basta ser batizado. É bem verdade que você, quando é batizado, você se torna filho de Deus, até porque ninguém nasce filho de Deus, a gente se torna pela graça do batismo. Agora, não basta ser batizado se o que vem depois não acontece. E o que vem depois? O que realmente comprova que nós fazemos parte da família de Deus. Sim, porque nós podemos nascer de Deus, nós podemos nos tornar filhos de Deus pelo batismo, mas depois vivermos como filhos do diabo. Como filhos das trevas, da escuridão. E não como filhos de Deus. Jesus hoje no Evangelho está falando da família de Deus. Quem são seus irmãos? Quem é a sua mãe? Jesus está dizendo: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E não somente ouvem, a põem em prática. Então, quem é que faz parte da família de Deus? Os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A põem em prática.
E isso é muito interessante porque a gente escuta muito, né? Hoje em dia, ah, eu sou filho de Deus, ah, você é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Mas nós vivemos como tal? Nós ouvimos e colocamos em prática a palavra de Deus? É isso que Jesus está ensinando hoje. Não basta dizer que somos filhos de Deus. Uma vez os judeus disseram para Jesus: Nós somos filhos de Abraão. E Jesus vai dizer para eles: Olha, se vocês são filhos de Abraão, então deem provas e vivam como filhos de Abraão. Porque até dessas pedras, Jesus vai dizer, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Isso a gente pode aplicar na nossa vida hoje também. Não basta dizermos que somos filhos de Deus, se nós não vivemos como tal. Se nós não assumimos a palavra de Deus na nossa vida, os ensinamentos de Jesus, então, o bom e a alegria nossa é que nós somos convidados a entrar, a participar, a ser membro dessa família de Deus. Deus não exclui ninguém. Deus acolhe a todos. Porém, é preciso corresponder a esta graça. Peçamos ao Senhor, então, a graça de sempre estarmos com os ouvidos atentos à Sua palavra, aquilo que Ele nos diz. E, sobretudo, a ajuda para que a coloquemos em prática. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.